Olá, amigos. Aqui o nosso canal Log News com a nossa missão: como melhorar o resultado das transportadoras rodoviárias de carga. Hoje o nosso capítulo é DRE das filiais, né? E existe uma prática de diversos modelos, né? Mas temos um que nós achamos interessante, que é mais justo, né? Para aquelas unidades que produzem e tem um melhor controle dos seus custos, para não alinhar todo mundo. Um modelo muito tradicional que se usa é atribuir à filial do destino das cargas um percentual do frete que está indo para lá e menos os impostos, e a partir daí ela se vira com o resto. Isso é simplificar o controle, isso é alinhar se ele for altamente produtivo bem, se quem está mandando a carga é improdutivo em relação a preço, ele simplesmente vai penalizar as filiais que podem ser melhores e vai assim, camuflar o resultado real da filial. Então, nós cuidamos de criar um modelo, né, e ajudamos algumas empresas a criar esse modelo, que tem pequenas variações de uma empresa para outra, mas que faz com que o gestor da unidade se comprometa melhor com aquilo que ele está fazendo. Então, é muito importante que ele acredite no número, porque a partir dele acreditar no número, ele vai procurar cumprir e até melhorar. Tá? O primeiro ponto é de respeito à definição de receita, né? Então, o que normalmente eu utilizo é tudo que for CIF e FOB para aquela unidade. Então, o que está saindo da unidade é pago da origem e saindo de qualquer canto e pago no destino, que seria aquela unidade. E aí você teria a tonelagem e a receita própria daquela unidade. Isso dá uma maior força com relação aos aspectos da venda, né? Ou seja, a operação vai refletir lá na outra área. Então, o que ela está realmente gerando de receita, tá? E nós vamos ver que tem outros tipos de receita para a unidade. Os custos fixos diretos, repete o que é o DRE normal, geral. O aluguel, o pessoal da operação, isso fica ali, alocação direta, não tem que mexer em nada, é só aquilo que é realmente direto. Os custos operacionais, os variáveis, né? Aí sim, esse nós temos que ter um trato um pouco diferenciado para poder ser melhor distribuído o custo de quem trabalha uma unidade ou outra. Um dos pontos que é a nova receita que as unidades vão ter é exatamente aquela prestação de serviço. Quando a unidade, por exemplo, São Paulo manda frete para Fortaleza, e o frete é CIF São Paulo vai pagar um serviço para Fortaleza, né? Então, o serviço de gestão daquela carga, né, que vai descarregar, fazer a triagem toda e mandar entregar ou despachar. Então, ela paga uma taxa de serviço. Aí você pode adotar um percentual, né? Depende de como é que é o seu critério, você pode ter diversos percentuais. E aí eu vou explicar uma das maneiras. Então, se você manda para a unidade de São Paulo, para Fortaleza, frete CIF, São Paulo vai pagar para a unidade de Fortaleza um percentual, tipo, você vê o nível de custo, né? Vai pagar ali 20% para ele fazer toda a administração da carga e entregar. Ou você separa uma taxa de administração de 10%, de acordo com os níveis que tem aí de apontamento no histórico que você criou, e toda a entrega que Fortaleza fizer para São Paulo, ele repassa o custo para lá. E fica apropriado diretamente todas as entregas de São Paulo, dá para você fazer esse rateio tranquilo. Toda vez que Fortaleza para qualquer unidade, ela repassa a fatura para que eles façam a transferência internamente desse custeio. Da mesma forma, o redespacho. Então, não cabe o destino assumir a responsabilidade sobre o redespacho de um frete CIF. Então, você faz toda a operação, paga e repassa o custo para a origem da carga, que é o frete CIF dela. Então, aí você cria uma cama de compensação de custo de entregas, ou de coleta e de redespacho. E aí há um encontro de conta e alguns ficam com saldo positivo, outros negativo. Se é uma operação muito pouca, ela pode de repente gastar mais do que o que é. E aí aquela taxa de administração pode ser 10, e tem que ser dimensionado para ver, pode cobrir parte disso, mas fica mais justo cada um pagar efetivamente seu custo, não importa se o custo está sendo gerado em outra unidade. Então isso não é uma coisa difícil, dá um pouco de trabalho inicialmente, mas depois de feita a regra você consegue apontar perfeitamente. Tá? O custo de transferência, quando o carro sai de São Paulo, Fortaleza, ou para Recife, qualquer unidade, ele vai com frete CIF e frete FOB. É só ratear pelo quilo cubado
e jogar o custo da transferência do caminhoneiro para um lado ou para o outro. Tá? Tanto como os créditos, como os débitos, qualquer coisa que tenha atribuído na transferência. Né? Então, é um rateio simples. Né? Não deve ser feito pelo valor do frete, porque se São Paulo tiver um frete mais alto e Fortaleza um frete mais baixo, se for pelo valor do frete, o que vai acontecer é que você pode estar penalizando quem tem um frete mais alto. Então, a tonelada, já que é um trecho igual, tem 3.000 quilômetros, então você vai ter o valor que foi pago para o caminhoneiro, ou o custo do veículo apurado dessa viagem, vai botar a proporção de quilos que você cobrou. Tá? O outro ponto de respeito às avarias. Avarias é uma discussão eterna de quem é o proprietário da avaria. Então, mas o ideal é que, uma vez chegou no destino, uma avaria já no carregamento, chegou no destino a avaria, o dono do frete assume a avaria e pronto. Que aí você não fica discutindo, porque se você montar uma estrutura de análise das possibilidades da avaria para discutir custos, você vai gastar muito. É melhor só analisar para melhorar o processo operacional, mas joga o custo para quem é dono da carga e pronto. A não ser que seja uma coisa muito abrupta, jogou de propósito no chão, foi alguma coisa desse tipo. Aí joga logo que aí fica mais tranquilo para não gerar mais custo ainda para a empresa. O sinistro é só consequência que é o dono do frete, onde tiver a carga daquele caminhão, vai jogar para cada unidade o custo do sinistro, porque muitas vezes você perde o valor do frete, a seguradora cobre. Se não cobrir, tiver algum deslize na verbação, você vai, cada unidade, assumir o seu. O seguro segue a mesma conta da receita. Então, quem é frete CIF vai assumir o seguro do frete CIF, o valor da carga daquele frete CIF, e apropria o seguro com as taxas padrões que tem lá e joga. O frete FOB da mesma forma, faz o valor da mercadoria está indo para o FOB daquele caminhão e já atribui para ele e distribui cada um com o seu. Né? O pagamento da parte, vamos dizer assim, administrativa das filiais é uma alocação direta de custo, não tem que distribuir, vai estar lá naquela taxa que a filial vai estar pagando 10 ou a taxa atribuir. Quando a filial estiver pagando para outra, né, fazendo a compensação, esse custo vai ser coberto, essa despesa, não é custo, mas a despesa vão ser cobertas por essa receita. Né? Então, jogou a receita lá em cima, que vai somar com a receita de faturamento. Se é negativa, é porque o volume de carga indo para o destino está pouco. Né? Então, você passa a cobrir esse custo com isso. Então, o pessoal de administração, de cobrança da unidade, quando tem, né, alguém de RH, essa parte administrativa. O comercial, da mesma forma, você tem os vendedores próprios e tem a comissão do comercial. Então isso cai direto na filial, então isso não tem rateio. O ponto de discussão no caso das filiais é como ratear os custos de gestão da matriz, né? Que é uma discussão interessante, porque muitas vezes a matriz pesa um pouquinho, porque alguns empresários gostam de ter um estilo estrutural maior e tal, e aí você acaba jogando esse custo para as unidades. Como é que isso é rateado? Você pega cada uma das unidades do custo da empresa, né, que você tenha, você lá no RH, você vai ratear os custos do RH pela quantidade de pessoas de cada unidade. Então joga, é simples, é fácil, né? Só estabelece um padrão e todo mês você distribui isso aí, já com os encargos e tudo mais. O custo de treinamento é direto de cada unidade. Então, se você tem 10, 20, 30 funcionários em treinamento, cada um de cada sua unidade se rateia pelo custo de treinamento. A parte administrativa, você rateia também por pessoal, que é normal. A contabilidade, você pode ter um critério por documento contabilizado, ou por conhecimento emitido. É só pegar, é uma conta simples. Né? O contas a pagar, pelas contas a pagar, ou seja, eu tenho lá 2, 3 ou 4 pessoas no contas a pagar, se a empresa for grande, se não só uma, eu rateio aquele custo da pessoa com mais encargo pelos papéis a pagar de cada unidade. Então não pode ser pelo valor, é pelo volume de papel, porque tanto se vai pagar uma coisa de 10 como de R$1.000, o trabalho de pagar é o mesmo. Faturamento e cobrança vai pelas faturas emitidas. Ou seja, tem uma unidade de fatura, e manda as faturas hoje por e-mail ou eletronicamente para os clientes. Então,
cada fatura emitida, você tem um peso pelo custo daquele pessoal que envolve fazer uma cobrança e distribui dessa forma. Tá? O pessoal de custo, você usa o mesmo critério do contas a pagar. O documento, aí fica tranquilo. Tá? O pessoal que monitora a frota, né, ou seja, você pode ratear pelos carros que você utiliza na coleta, entrega e na transferência. Então, cada filial tem um volume de carro envolvido, você faz aquele custo do pessoal que monitora a frota, gerenciamento de risco, boa tarde, Jorge, gerenciamento de risco, tudo isso você vai ratear esse custo pelos veículos. Né? Então, cada unidade tem seus veículos, você passa isso lá. O custo de TI, você pode ratear pelas chamadas ou pelo suporte, um suporte X filiais, pelo quanto das filiais, e uma outra parte do custo por chamada, para você ter uma distribuição melhor. Aquela filial que dá mais trabalho, que chama mais para atendimento, você joga o custo lá. Isso é fácil de ser feito também. A área de juros na parte financeira, isso é uma coisa interessante. Então você vai pelo dispêndio do dinheiro, não pelo faturamento, ou seja, pelo fluxo, o ideal é que você faça pelo fluxo, pelo giro financeiro. Porque nem sempre que você fatura mais, você tem mais custo financeiro. Se você tem um faturamento com prazo médio de 20, 30 dias, paga com 15, você tem 15 dias só de necessidade de giro. E tem outras filiais que têm necessidade de 30 dias de giro. Então ele vai absorver pela conta saldo do giro. Então ele vai atribuir, deve ser dessa forma. As taxas bancárias pelas faturas emitidas. Então não é muito fácil, cada unidade tem suas faturas e rateia e faz ali. Então o DRE em si, de cada filial, ele não é complicado. É só esse critério adotado, você foge daquele modelo padrão de jogar simplesmente 30%, 40% para a unidade e ela se vira com aquele custo. E aí você faz o orçamento da mesma forma. Né? E aí você joga isso para o teu gestor da filial, ele ajuda na composição do orçamento e depois aprova o orçamento. Quando vai executar o DRE, ele sabe o que está acontecendo. Então, e essa resposta ele tem, depois dá com a crítica desse DRE, dizer por que ele não está conseguindo resultado. Né? E aí vai os indicadores, como eu falei no outro episódio, e todos os parâmetros de cada unidade. Muitas das vezes, o que se vê é de alguns executivos, discussões em conselhos, né, de quem não conhece o setor, querer que todas as unidades transportadoras deem lucro. Isso é uma coisa que eu jamais vi acontecer. Ou seja, você fecha o ano, pode ser que no mês dê todo mundo lucro, mas no ano, normalmente tem 1, 2, 3 filiais, dependendo do porte da empresa, que não dá lucro, é uma filial de suporte, é uma agregadora. Né? E aí quem não é do setor diz, não, fecha isso aí, se fechar aí quebra a cadeia do resto. Então tem que saber o que ele está fazendo, porque isso é uma teia. Né? Então aí você tem que ver como melhorar aquela unidade, para faturar mais, faz uma ação, tudinho. Mas ainda não vi, nesses meus anos todos, mais de 30 anos no setor de transporte de carga, uma empresa de transporte de carga com todas as filiais dando lucro, fechando o ano todo. Pode ser que o MEI dê, às vezes 2, 3 não dão, porque tem aquelas filiais que são suporte para as outras. Né? E o mercado nem sempre é propício em alguns estados, é mais fraco e tal. Então isso é uma discussão sem fim. Né? Então, pessoal, por hoje é uma live relativamente curta, mas espero ter contribuído. Né? Todas essas lives estão sendo salvas e jogadas logo em seguida no YouTube, né? Cada episódio, para quem quiser depois passar, alguém quiser analisar o que está sendo dito, quiser questionar, está lá no YouTube do Francisco Pontes, que sou eu, tá bom? E obrigado. Amanhã teremos a 14ª, já estamos na 13ª live, né? Então a gente vai ver se a gente chega pelo menos umas 20 para acessar todos os assuntos interessantes na melhora, né, como melhorar a rentabilidade da transportadora rodoviária de carga. Obrigado.